Oi, gente, tudo bem com vocês? Pois é, hoje a gente continua com o nosso vídeo sobre a nossa visita a Washington, só que agora falando dos museus que a gente pôde visitar, porque não deu tempo de tudo, mas depois da vinheta. Então, gente, os museus que existem, eles são da Smithsonian Institution. Hoje vai estar uniformizado aqui. Viramos fãs, né? Tem até o canal, né, do Smithsonian. Tem um canal da televisão a cabo, acho que é 590, muito bom, muito bom. Ele fala dos museus ou Sim. geral? Olha, eu acho que ele não fala especificamente dos museus, não. Ele fala sobre assuntos em geral. Claro, tem alguns assuntos que eu curto mais, que eu curto menos, mas é uma questão de gosto, não uma questão de qualidade. Pois é, esse instituto, ele é responsável, quer dizer, o objetivo do instituto é a disseminação do conhecimento científico, principalmente, né? São 19 museus, 7 centros de pesquisa, né? São 142 milhões de itens em sua coleção. Como é que surgiu esse instituto? O britânico James Smithsonian, tá? Ele nasceu em 1765, morreu em 1829 e deixou como herdeiro o Henry James Engelford, né? E aí, o que ficou determinado por parte do Smithsonian, né? Que se o Henry James não tivesse herdeiros, ele deveria pegar toda a fortuna, que não era pouca coisa não, toda a fortuna e entregar para o governo americano, com o compromisso do governo americano fundar um instituto, e esse instituto ser voltado para a disseminação do conhecimento científico, né? E aí foi isso que aconteceu. Então, o Henry James, ele morreu em 1835 e ficou acertado, né? Acho que ele deixou por escrito que essa fortuna seria entregue ao governo americano para que o governo americano fizesse um instituto responsável pela disseminação do conhecimento científico, né? Era 100 mil moedas de ouro e 500 mil dólares, que equivalem, né, a estimativa foi feita em 2005, a 9 bilhões 235 milhões e 277 mil reais, né? Então é muito dinheiro e foi feita a vontade do Smithsonian, né? Foi feita uma série de museus, são 19 museus, a gente não visitou todos, a gente vai falar aqui dos que a gente visitou. Em que ano foi isso, meu amor? Em que ano? Eu não me lembro. 1846. Que foi feito o Instituto, a fundação, né? O Instituto foi em 1846. Desde 1846, compartilhando conhecimento, história, ciência. Sensacional. De forma gratuita para o público. Gratuito. A gente é revistado na entrada. Hã? Nós somos revistados na entrada. Isso aí, tem que ser revistado. Então, você não pode entrar com a sua mochila, a mochila passa por um raio-x, é colocado num armáriozinho, isso em todos os museus, inclusive os de Nova York, que são pagos, eu estou falando, todos os museus são muito bem vigiados, e você passa por um detector de metais, né? E aí, por conta disso, você entra, recebe o ticket. Sim, mas o grande barato, de novo, tá? É de graça. Você pode ir lá em um dia visitar 2, 3 museus, fazer estudo, quer dizer, é um prato cheio para universitários. Mas pelo que eu me lembre, eu acho que a minha filha, né, acho que a Bruna,
ela fez reservas pela internet, porque são museus muito visitados, né? Sim, Né? organização, né? Então você tem que fazer assim, né? Chegar lá, você não chega lá e entra, não. Parece que você tem que fazer uma reserva. Inclusive, eu acho que a gente não foi em alguns porque não conseguiu, Tava né? lotado. Porque estava já lotado, né? O que é de graça tem fila, né? Um que a gente não conseguiu e que foi lamentável, porque ele tinha sido inaugurado naquele ano, então ele estava sendo super procurado, que era o African American Museum. Esse aí a gente não conseguiu. A Bruna, ela foi, acho que um tempinho depois, eu não sei se foi um ano depois, e ficou maravilhada. Olha, os museus são sensacionais, sensacionais. O primeiro que nós fomos foi o Museu de História Natural, né? Esse é assim, impressionante. Logo na entrada você tem ali um tigre ou um leão. É o tigre ou o leão que tem? É um leão porque começa pela África. Começa pela África. Né? Deve ser o primeiro do alfabeto, não sei. O museu é todo dividido em setores, né? Então tem o da África, depois a Austrália. Então são animais assim dessas regiões. Então eles fazem todo um cenário, né? Então lá no local onde está o animal está representado o habitat dele, né? Aí a gente tem, para destacar aqui, o narval, que é uma baleia de porte médio. E ela tem uma presa, né? Tem uma presa na horizontal muito comprida, que justamente é a curiosidade dela. Eles ainda estão estudando, né? Porque ali dentro do museu tem um centro de pesquisa, tá, gente? A minha filha tem até um amigo que trabalha lá nesse centro de pesquisa. Então eles ainda estão pesquisando qual a função dessa presa que ele tem. Vocês podem ver aí na foto, se ela é para caçar. Na realidade já detectaram algumas funções, né? É uma ferramenta ou é um órgão multifuncional. Obviamente, primeiro para caçar, né? Não sei se é para espetar ou bater no peixe, para se defender, e também parece que tem uma função para atrair fêmea, tem uma função sexual. Mas é um negócio que está sendo estudado e pode evoluir. Aí tem um peso de uma beluga e de um rinoceronte, né? E essa presa, né, que ele tem é encontrada mais em machos. A gente tem a parte da evolução da espécie humana, né? Que aí mostra como a espécie humana se espalhou pelo planeta. Também mostra as diversas espécies de hominídeos que existiram, né? Porque não foi só uma espécie, teve o Neanderthalis, teve o Homo sapiens. O Homo sapiens foi o que se espalhou pelo mundo, né? E a gente tem o crânio, uma réplica do crânio da Luzia, que é a brasileira mais antiga, né, que foi encontrada aqui no Brasil até o momento, né, que a gente sabe que de repente pode encontrar outra mais antiga. Temos uma tartaruga gigante, que a gente botou o Ivan ali do lado, para a gente ter um parâmetro de tamanho ali, né? Bota... Tartaruga mais gorda que eu. É isso. Que isso, não é para você confessar isso, né? E tem a parte como é um museu de história natural, traz um pouco de história também. Então tem a parte do Egito ali com as múmias. Aí a gente
tem o urso aí fazendo massagem no Ivan, então a gente tirou umas fotinhas bem interessantes e tal. Aí entra na parte dos animais pré-históricos, aí tem vários animais, o Tiranossauro Rex, né? Tem animais que são muito semelhantes a pássaros de hoje em dia, né? Mas eles são completamente pré-históricos, né? Aí a gente foi para o Museu Aeroespacial, isso acho que foi no dia seguinte, né? Mas o Museu Aeroespacial, ele é assim, muito interessante, ele também é dividido em setores. Tem a parte da conquista do espaço por parte dos americanos, inclusive tem o módulo da Apollo 11, que retornou, né, para a Terra. Tem a parte das conquistas soviéticas, na época da União Soviética. Tem a parte dos estudos, né, sobre o espaço que vem eles mostram estudos desde o Galileu, Copérnico, toda a história de se estudar o espaço, de se olhar para o espaço que um dia nós vamos conquistar, um dia vamos chegar lá, né? E depois eles mostram os aviões, tem a parte dos aviões, toda a evolução das aeronaves, tá? A Bruna falou que tinha uma parte escondidinha falando sobre Santos Dumont. Eu não achei, para ver como é que ela era escondidinha. O museu é muito grande também. O museu é muito grande, muito grande, muito grande. Então tem aí as aeronaves, tem aeronaves de guerra. Qual é aquela essa que você falou que está aparecendo aí preto e branco? Não, pois é, aquilo é, para quem entende um pouco de guerra mundial, né, no finalzinho da guerra, quando a Alemanha, com Hitler, já estava quase sendo derrotada, a última esperança do Hitler eram os tais de foguetes, né, para atingir a Inglaterra, Londres em específico. Eram os tais do V2, né? O V significa Vergeltungswaffe, que seria a arma da vingança do Hitler. Então, não é uma loucura do Hitler, aquilo foi um avanço científico tremendo, tanto que hoje os mísseis, né, claro, evoluiu, mas os mísseis que temos hoje, né, os mísseis nucleares, balísticos, terra-terra, mar-terra, tudo nasceu a partir daquele momento, né? A tecnologia de guerra alemã, obviamente, foi aproveitada e foi desenvolvida principalmente nos Estados Unidos e, claro, a Rússia, né, acompanhou. E hoje essa festa que temos aí de armas nucleares que se espalham pelo mundo começou naquela época. Pegando aí o gancho do que ele falou de Segunda Guerra Mundial, o outro museu que nós fomos foi o Museu do Holocausto, que tem aí a entrada para vocês verem. Bom, o museu, ele bota você no clima do negócio. Primeiramente, quando você entra, você recebe um passaportezinho. As mulheres recebem um passaporte de uma judia, com um nome com fictício. o nome fictício que vocês estão vendo aí, né? Os homens recebem também um passaporte fictício. Na verdade, eu não sei nem se é alguém que esteve em algum campo de concentração. E aí, quando você vai entrar no elevador, o elevador é um vagão de trem, que era como os judeus, os ciganos, quem era perseguido pelos nazistas, homossexuais, né? Homossexuais eram perseguidos, comunistas eram perseguidos, né? Comunista e nazista não andam nem na mesma calçada, tá, gente? Então, esse pessoal, ele era levado para os campos de concentração, nesses trens, que eram vagões, o pessoal ia em pé, um frio danado, hemisfério norte é muito frio no inverno. Então as pessoas iam de pé até
chegar nos campos de concentração. E aí, quando a gente entrou ali no elevador, eu e a minha filha, a gente já se olhou assim, e a minha filha falou assim, tô ficando nervosa. E a gente não tirou muita foto, porque o clima era muito sombrio, a gente tem poucas fotos. Tem essa foto aqui que representa a entrada do campo de concentração, que ela fala, qual era a frase? O trabalho liberta. Mas fala em alemão. Fala em alemão, Arbeit macht frei. Quem viu o filme do Schindler, né, se lembra dessa entrada e dessa recepção calorosa. A ideia, não sei se era ideia, o que era de dizer que o pessoal estava indo lá para trabalhar, né? Na verdade, eles não estavam indo lá para trabalhar. Tinha o pessoal que trabalhava por algum tempo, né? Quem tinha força física, alguma habilidade, tanto que quem já estava no campo e recebia o pessoal que chegava de trem, já fala que tem profissão. Qualquer que seja. Né? Qualquer que seja. Costureiro. Porque as mulheres, principalmente, como na época a maioria era dona de casa, ia direto, né, para as câmaras de gás. As crianças todas iam. Os velhos. Velhos, deficientes físicos. Quem não estava apto para trabalhar, pelo menos por algum tempo, ia direto para a câmara de gás. E então, como é que se chegou? Isso aí foi um projeto, tá, gente? Não existe nenhum precedente na história sobre isso. Teve matança em diversos países, sim, mas não como um projeto, tá? No museu mostra direitinho quais foram as etapas de perdas de direitos, que todo esse pessoal, a maior parte foi judeu, mas teve uma parte de ciganos, homossexuais, deficientes físicos, comunistas, quem tivesse contra o regime nazista, todo esse pessoal ia perdendo direitos, né? O judeu deixou de ser um cidadão alemão, tanto que passava até aquele documento que vinha escrito judeu, né? Passou a ter que usar um uniforme com uma estrela e tudo. Todo esse processo foi todo dentro de um projeto que tinha como solução final, isso era dito mesmo, né? Solução final, campo de concentração. O campo de concentração tinha ali o extermínio, né, que era o plano de se exterminar uma raça, não que a raça é humana, né, toda uma etnia, né, toda uma etnia deveria ser exterminada, e quem tivesse contra isso também ia ser morto. Então a gente tem poucas fotos, porque estava muito pesado o clima. Até minha filha no final falou assim, puxa, eu acho que a gente estragou a nossa tarde. Não é estragar a tarde, né? Não, na realidade, também não tinha muita foto, porque as fotos eram fotos reais da época, né? Em preto e branco. E muita coisa escrita, né? Então, acho que a gente passou a maior parte do tempo lendo. Eu traduzi muita coisa para Renê, né? Então, é um caminhão de informação. E, né, você vê o processo cruel, né, que foi começando aos poucos, né? Tem judeus que já sacaram no início, já fugiram da Alemanha, e outros achavam que não. Eu sou um cidadão alemão. Eu sou um cidadão, eu tenho propriedades, eu tenho direitos. E de forma lenta e no início meio... Bom, enfim, de forma lenta o regime nazista foi tirando esses direitos, né? Foi tomando as propriedades, colocando os judeus em guetos, e no final do projeto vocês viram o que foi, né? Judeus entrando nos campos de concentrações como gado, né? E a maioria já ia direto para a câmara de gás e depois cremado, né? Para não enterrar, para não ficar aquele monte de cadáveres, né? Então é isso que se chama de
genocídio em escala industrial, né? Não é você matar um por um, não. Você já coloca dezenas dentro de uma câmara de gás, pelados, né? Porque você já aproveita as roupas. Aproveita a roupa, cabelo, Aí óculos. você mata eles em questão de minutos e de lá já vai direto para o forno, né? Então realmente é uma indústria de matança que nunca teve paralelo antes na história e provavelmente não terá, porque quando começar a se assemelhar a isso, né? Tomara, né? Bom, tem a ONU, né? Hoje é tudo mais online, né? Então acho que a hora que começar um negócio desses vai chamar a atenção. Eu tenho certeza, quer dizer, todo mundo sabe que tem campos de concentrações muito cruéis, né? A Coreia do Norte é conhecida, né? Só que o acesso é difícil, não é divulgado e também, claro, não é nessa dimensão e não tem, enfim, os alemães queriam acabar especificamente com os judeus e de quebra também com os homossexuais, com os ciganos, mas foi um genocídio bem específico, bem organizado e, de novo, escala industrial. Foram 6 milhões de judeus, que é um número assim inacreditável. Bom, foi tão planejado. Como é que se tem informações sobre isso? Os próprios alemães filmavam tudo, fotografavam tudo. Aquelas fotos todas que tem lá foram tiradas de arquivos dos alemães. Os filmes também foram tirados de arquivos de alemães que participavam, porque eles entendiam aquilo como um projeto mesmo, um projeto até científico, porque foram feitas experiências com seres humanos. Eu acho que tem 3 questões. Quem já foi para a Alemanha, ou para quem conhece a Alemanha, o alemão documenta tudo, tá? O alemão documenta tudo. Talvez tenha na Alemanha mais documentação sobre a floresta amazônica do que aqui no Brasil. Porque onde o alemão vai, ele fotografa, ele filma, ele documenta. Então é um povo muito organizado, então documentado já está na natureza do alemão. Aí tem a parte do regime nazista, né, que achava aquilo bonito. Olha como é que a gente está evoluindo, né? No começo os judeus eram mortos a tiros, né? Aí, tiro, cada judeu uma bala, gasta bala. Então vamos colocar 4 judeus numa fila para aproveitar uma bala de fuzil. Aí a guerra continuou, né? Aí balas de fuzil já começaram a ficar mais raras. Aí eles começaram, né? Como é que no começo eles enterrar, né? Por exemplo, vocês podem ver no filme A Lista de Schindler. No filme tem uma parte do filme em que eles começam a desenterrar os corpos para cremar, porque muita gente. Estava ocupando muito espaço. Então vocês verem que tem todo um projeto por detrás disso. Existem vários filmes relatando esse período. Antes das câmaras de gás, por exemplo, eles colocavam judeus em caminhões, sendo que o escapamento era para dentro, voltava para dentro, né? Então tinha que dar uma volta com as dezenas que estavam ali dentro e elas morriam asfixiadas. Tem um filme muito antigo que eu vi quando eu estava no ensino médio, A Ambulância. Era uma ambulância que rodava pela cidade, todo mundo achava que era uma ambulância que está andando. Mas ali dentro estavam vários judeus com o escapamento para dentro da ambulância e eles estavam sendo asfixiados. Então, todo um projeto em cima disso. E ela falou de genocídios e tal. Existiram muitos genocídios na história e ainda continuam existindo, infelizmente, né? A humanidade não aprende, é uma tristeza isso. O próximo museu que a gente foi fala exatamente sobre isso. Exatamente. É isso que nessa brecha aí também é o Museu dos Nativos Norte-Americanos, que foi também outro genocídio, né? A gente também não tem muita foto. Eu acho que a gente Até porque não existia fotografia na época, né? A gente não tirou muita foto do museu, né? Por quê? Primeiramente, que tinha muita coisa para você ler. Segundo, que foi o último museu que a gente foi, a gente estava exausto já.
né? E até o grupo se dividiu, porque teve uma parte que quis ir no Museu de Arte, e eu, né, por causa da história, eu queria ir no Museu dos Nativos. E aí, o que a gente viu ali? Os nativos, eles receberam os europeus tranquilos, não havia conflito. Inclusive, no século XVII, quando você tem a Homestead Act, né? Que é uma lei de terras. Essa lei de terras, ela dava terras para os colonos, os indígenas ficaram de fora disso, tá? Não houve divisão de terras com os indígenas. Na realidade, tomaram as terras dos indígenas. Exatamente, a terra já era deles, mas quando houve a divisão, os indígenas ficaram de fora. No século XIX, a conquista do Oeste, né, ela começa a ficar bastante forte. Você não precisava ter dinheiro para ter terra. A terra foi distribuída para os colonos. O máximo que se pagava por uma terra era $1, tá? E aí, mesmo assim, os indígenas, eles tentaram fazer acordos, né? Eles não tinham escrita, né, os indígenas. Então, o Holocausto na Alemanha foi num período relativamente curto, né? Foi um pouco mais de o regime começou em 1933 e o negócio foi escalando. Em 1945 a máquina estava toda a vapor e foi encerrada pela derrota dos alemães. Nos Estados Unidos demorou um pouco mais, né? Os colonos foram chegando, até porque não tinha carros, tanques, né? Os colonos foram chegando de navio, o meio de transporte era cavalo, né? E o terreno também era muito maior. Mas houve muitas tentativas de acordo, né? E tem registros que os indígenas, realmente indígenas ou nativos americanos, eles participaram desses acordos. Eles não tinham escrita, né? Mas eles tinham muita simbologia. E uma forma deles registrarem eventos históricos, acordos, era através de cintos, tá? Mas os cintos eram, né, montados, tecidos, sei lá. E aí cada cor tinha uma representação, eles conseguiam fazer formas rudimentares, né? E a gente viu um belo exemplo de um cinto, né, que para os índios, nesse assunto específico, formava uma linha do tempo. De um lado tinha símbolos indígenas e do outro lado tinha símbolos do homem branco. O que o indígena estava passando para frente, para os filhos dele, enfim, para a cultura. Que olha só, isso aqui é a América, e tem espaço para o homem branco e tem espaço para o homem vermelho, né, o índio, e eles conseguem coexistir lado a lado. Só que isso foi uma promessa, né, explicitamente quebrada pelo homem branco, né? A gente viu muitos documentos que os ingleses ou os americanos depois, né, claramente estavam... Já eram os americanos nesse momento, porque eles já tinham feito a independência. Eles faziam os contratos para logo depois atualizar, quebrar de uma forma sistemática também. Isso aparecia muito no museu. Eles mostravam o ponto de vista do colono e o ponto de vista do nativo, né? E mostrando que o nativo, ele estava sempre acreditando no acordo. Ele estava sempre achando que esse acordo ia ser cumprido, não ia ter problema nenhum. E o colono, ele estava só ali ganhando tempo. Outra coisa é a questão, o nativo, ele ajudou os colonos, né? Porque os colonos chegavam sem nada ali nas suas terras. Muitos indígenas ensinaram os colonos a plantar milho, que era uma coisa que não tinha na Europa, soja, que era uma coisa que não tinha na Europa. E os colonos, eles, para minar
a resistência dos indígenas, né, eles exterminaram com os búfalos. Os bisões, Os né? bisões, que eram alimento e era também era uma prática deles a caça do bisão. Tinha uma época, Não, né? o bisão era tudo para o indígena, era a carne, era a pele, era o osso, os tendões, era tudo aproveitado. E o americano, quando percebeu isso, ele matava. Ele não aproveitava o bisão, ele matava dezenas, centenas, só matar para o indígena não ter esse recurso, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo de acabar com o indígena, acabou com a fauna também. Acabou. Hoje o bisão não está exterminado porque tem aí parques, né? Mas na época eles tentaram acabar. E hoje eles falam de ecologia, né? Hoje, vocês brasileiros têm que cuidar dos índios. A gente cuida. Não como deveria, mas a gente tem... Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas eu acho que de repente houve um deverzinho de casa aí, né? Mas depois que já... Agora o indígena lá nos Estados Unidos é ao personagem folclórico, né? Não tem muita gente para contar a história. Então. Quem gosta de ver filme também, né? Os filmes que eu vi quando eu crescia era americano debochado, né? Índio era que nem animal, bobalhão, que nem animal selvagem, e era abatido mesmo, né? Quem viu filme de John Wayne, Clint Eastwood, né? Era a cavalaria massacrando os índios. E aí, assim, o índio sempre sendo o malvado que sequestrou a filhinha daquela família americana tão legal, né? Agora hoje os filmes já mudaram de contexto, né? A gente começa com Dança com Lobos, que é um filme lá dos anos 80, que mostra uma realidade dos Sioux que foram exterminados, né? Eles foram subindo, né? Fugindo para o norte, mas eles foram exterminados. E tem muitos filmes que nem estão disponíveis aqui no Brasil, onde a história é contada mais detalhadamente, né? Onde os índios eram tecnicamente aceitos na civilização, mas tinha que mudar seus nomes, né? Tinha um nome lá indígena e agora passava a ser pena pequena, touro sentado, né? Cavalo brabo, né? E aí eles também foram, né? Lá acho que chama, não é reservatório, é reservado, né? Reserva. Então eles tinham que sair da terra onde eles cresceram e viveram e iam para terras menos ricas, né? Onde eles teoricamente teriam espaço para viver. Aí daqui a pouco vem outro tratado que empurra eles mais para o norte, geralmente, né? Porque o norte é mais frio, menos... eles foram tentando fugir, né? Então eles foram empurrados, foram mortos. Não tem direito, não tiveram direitos como cidadãos americanos depois que houve a independência. E agora, eu acho que sempre teve nos Estados Unidos, mas agora, como o discurso dos Estados Unidos em relação ao Brasil, por exemplo, que tem que preservar os índios, eles estão fazendo a mesma coisa. Então tem comunidades indígenas hoje que, né, se orgulham de ser sobreviventes. Inclusive o Bill Clinton não, o Biden. O Biden nomeou uma nativa norte-americana para um departamento importante. Departamento do interior. O importante é fazer o deverzinho de casa, né? Reconhecer, e eu vi isso no museu, que não é escondido o genocídio. A gente sempre tem aquela impressão de que o americano esconde. E detalhe, muito importante, tanto os Estados Unidos reconhecem hoje o que eles fizeram, explicam tudo isso no museu e tem um discurso, né, bom, né, um discurso educativo progressista, hoje, progressista, como também os alemães não negam o Holocausto, tá? Se vocês forem... Coloca aí nos comentários, gente, porque o Ivan, ele morou na Alemanha quando ele era criança, agora o filho dele mora na Alemanha e ele foi para a Alemanha para instalar o filho dele lá, que está fazendo universidade lá. Coloca aí nos comentários se vocês querem um vídeo do Ivan falando sobre a experiência dele na Alemanha. Não, a questão é a seguinte, é que o alemão,
o alemão, né, é geral, ele não nega o Holocausto de jeito nenhum, pelo contrário, tem muitos museus, tá? O alemão que faz referência a Hitler ou então ódio aos judeus pode ser preso na Alemanha. Isso. Ele vai preso. E pode apoiar um genocida, os né? campos de concentração, alguns existem, quer dizer, existe a instalação, ninguém mais é morto, né? Mas existe a instalação para se ver o que foi feito, enquanto que em outras partes do mundo tem gente que nega o Holocausto, né? Que isso aí é uma invenção dos judeus, mas se você for na Alemanha e negar o Holocausto, você vai ter problemas com a lei. Certo. Aí vocês têm a foto do National Archives Museum, que a gente não entrou. Mas deve ser fascinante, né? Mexer na... Eu acho que não pode mexer nos arquivos. Não. Deve ser para visitar, mas se você quiser pesquisar alguma coisa, você vai ter que ter algum tipo de permissão. Igual é na Torre do Tombo, lá em Portugal, lá em Lisboa. É muito interessante, mas é para pesquisador aquilo ali, não é para você ficar, eu quero tirar uma fotinha com um documento. Não, né? O cara lá vai olhar para tua cara assim, Mas nós somos pesquisadores, né? Não, eu não sou tanto assim não, né? Tem vários outros museus, né? A gente só foi a 4. Triste, né? Quando eu lembro disso eu fico triste. Tem o Museu de Arte. Nossa, se eu for falar aqui, aí vai demorar muito aqui. Tem Museu de Arte, tem Museu da Fotografia, de cartão postal. Gente, pra vocês terem uma ideia. Da né? eletricidade. Muito museu. Então assim, obrigado Smithsonian, né? Obrigado Smithsonian. Fora as lojinhas de lembrança. É né? tudo, um detalhe. Você pode comprar miniatura, postal, pôster. Então, isso aqui foi um combo que eu comprei, tá? Camiseta e boné por um preço módico. Então, não pude todos resistir. os museus, todos que a gente falou e que a gente vai falar, todos, você sai numa cafeteria e numa lojinha, que você vai comprar, não tem jeito, você vai comprar alguma lembrança. A gente descobriu uma lembrança legalzona, né? Qual lembrança? Aquela da moedinha. Sim. Detalhe, você pode comprar, tá? Você não tem que comprar, não. Você pode. Mas, pô, né? Quem não vai? Eu vou fazer um vídeo só das lembrancinhas. Quem já foi pra Disney, né? É o mesmo esquema. Tem a atração, tem a loja de souvenirs e a cafeteria. Eu vou perder meu tempo com a Disney. Aí muda um pouquinho o esquema, né? Porque quem leva a criança tem que comprar lembrança e tem que comprar, né, os sorvetinhos com a orelha do Mickey. A despesa é um pouco maior. Nosso vídeo está ficando longo hoje, hein? Então, olha só. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre Nova York. Quebrou muitos paradigmas para mim. Nova York no inverno. Mas quebrou-se muitos paradigmas, que eu achei que Nova York era coisa de gente fútil. É coisa pra gente fútil se a pessoa quiser ser fútil, mas é coisa de gente também que quer cultura, se você quiser cultura, né? É uma cidade para todos os gostos. Então na próxima a gente vai começar a falar sobre Nova York, tá? Então a gente vai se despedindo por aqui, né? Pedindo like de vocês. Quem não está inscrito, se inscreva. Meu nome é Renê. Estou com o Ivan aqui, que está colaborando. E até a próxima. Tchau.